Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Continuando a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Hoje vamos falar do capítulo 36, que tem como tema Princípios na Motivação. Conosco está a nossa querida irmã Jaciara da Silva, da Associação ABA. Seja bem-vinda e com você a palavra. Amém. Obrigada, irmã. Eu estava observando aqui, ao estudar o livro, né, esse capítulo, Ellen G. White, ela titulou Princípios da Motivação e fez vários subtópicos, subtítulos, né, aqui, até o final do capítulo. E como para não, por causa do nosso tempo, eu fiz um pequeno resumo de cada subtópico. Então, na primeira página desse título, ela vem falando do êxito que exige um objetivo, né? A gente precisa ter um objetivo. Primeiro, quando a gente aceitou a fé, a gente teve um objetivo, né? Um objetivo de a gente mudar a nossa maneira de vestir, de se alimentar, né? Buscar a verdadeira a igreja, não é isso? Então, a gente teve esse objetivo em nossa vida, quando a gente aceitou a reforma. Aqui, um pequeno resumo sobre o êxito exige um objetivo, diz que as coisas nos distraem dos propósitos elevados e da realidade da vida. Coisas que estimulam o amor, prazer, excitação, alimentam o desgosto pelo trabalho, como livros, revistas, celulares e outras coisas mais. A pessoa nos deve se deter somente nas coisas terrenas. Devemos fugir das distrações, irmãos. Então, aqui a gente devemos fugir das distrações para que não venhamos vacilar ou então a gente perder até a nossa salvação. Aqui no subtópico também diz que, no outro título, né, deve ter alvo mais alto possível. Nós devemos ter um alvo mais alto possível, que é estar perto de Cristo, né? Não devemos viver uma vida egoísta de servir a nos próprios interesses e desejos, né? Então, devemos não ter esse egoísmo na nossa vida. Servir aos propósitos divinos e à obra de Cristo, que morreu para nos salvar, né? No Salmo 37 diz, né, que devemos fazer tudo para o bem de nós e do nosso próximo. Também outro subtópico que diz, devemos ser cultivados motivos justos, né? Devemos cultivar motivos justos, que diz, deve ser cultivada uma vida dos jovens, motivos justos e propósito elevado, alinhado com a obra de Deus, para que cresça prontos a servir, né? Então, devemos orientar nossos jovens para eles estão prontos e também ter alvo direcionado ao reino dos céus. Outro subtópico que ela diz, os atos revelam motivos, os frutos apresentados revelaram os nossos propósitos. Nossos atos revelam quem somos, né? Então, não adianta a gente esconder diante de Deus. Somos julgados os motivos e não as aparências. Devemos estar atentos às nossas motivações, pois são nossas motivações que inspiram nossas ações. E essas motivações que serão julgadas. Porque, às vezes, um exemplo, eu posso me vestir toda comportada, tudo no ok, e os irmãos me julgam pela minha aparência, mas Deus me julga o interior, né, que está dentro de mim. Que, às vezes, eu posso estar ali para me mostrar que eu estou fazendo tudo certinho, mas e dentro de mim? Qual o meu propósito? Não é isso? Será que eu estou ali para me mostrar? Ou será que eu estou ali mesmo para ser uma fiel nos caminhos e nos propósitos direcionados às doutrinas da igreja e a Deus? Aqui os seguidores de Cristo encontram motivos novos. Precisamos vencer nossos pecados. Os que estudam o caráter de Cristo seguem o caminho de Cristo. São inspirados por novos motivos de ações, surgem pensamentos novos, resultando em nossas novas ações. 2 princípios anatagônicos. O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo.
deve obter conhecimento de seu grandioso tema central, o propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção, né? Como Ellen G. White descreve, né? Como será o grande conflito e a obra da redenção. Deve decidir de que lado do conflito está. A gente tem que nos decidir, irmãos, de que lado nós estamos. Se é do lado de Satanás ou se é do lado de Jesus, como a irmã pregou na estante, né? Que Moisés chamou o povo e falou: quem é do lado de Deus, passe para cá. Quem é do lado do Satanás, né? Não se afasta de Deus, né? Então a ira veio sobre o povo que escolheu estar do lado de Satanás, que foi a morte instantânea. Cada atitude tem um caráter duplo, virtuosa ou viciosa, certo ou errado. Ações erradas podem criar hábitos na vida do jovem. A ação deriva de motivo de sua qualidade, né? Outro tópico. A qualidade da mente e do caráter depende dos motivos da ação. Para obter uma mente e caráter bem equilibrado, é preciso ter motivos nobres e elevados, irmãos. Então, esse livro, desde quando do início, vem falando de como a gente deve nos comportar, quais nossos pensamentos devemos ter, né, diante, porque Deus sonda os nossos corações, Deus vê tudo que a gente faz. Então, se a gente está estudando, Deus deu essa oportunidade para a gente estudar esse livro tão maravilhoso, devemos mudar nossas ações e nossos pensamentos e nossa maneira de viver. Motivos que imprimem cunho às ações. Ignômia, que significa degradação social, desgraça, desonra, caráter degradado, ou elevado valor moral. Deus observa os motivos por trás das ações. Fé e abnegação são mais importantes. Um coração de fé e amor é mais precioso para Deus que os mais custosos dons, né, gente? Então, a gente vê que Deus ama a pessoa, né? Que tem a fé, que tem amor, né? Que é mais atencioso nas coisas de Deus e também do próximo, né? Que a gente não venha hoje, diante de todo o nosso estudo que vimos, já vamos fazer, né, 2 anos estudando, que a gente molda os nossos pensamentos perante o ser humano, né? Nós, como a gente estudou no instante, nós não estamos aqui para julgar ninguém, deixamos a vingança e o julgamento para Deus. Deus revela os motivos. Deus revela os motivos do coração e Deus nos conduz a cada passo para revelar nossos motivos e nos convencer a melhorar cada dia e cada passo que demos. Nosso motivo secreto decide o destino. Nosso motivo secreto decide nosso destino para a desgraça ou para a felicidade. Nossas ações serão testemunho para justificar ou condenar. Deus avalia o homem pela pureza do motivo. Deus avalia o homem pela sua pureza de intenção e formosura de caráter. Para crescer no reino de Deus, é preciso ser como uma criança, em humildade, simplicidade, em fé e pureza e amor. Está escrito lá em Mateus 18, 3 e 4. Se algum irmão quiser acompanhar, então diz, em verdade vos digo, que se vós não converteres e não vos tornares como criança, nunca entrarei no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus, né? Então, aqui, Jesus diz que temos que ser humilde, simples de fé e pureza e amor. Deus julga pelos motivos. Devemos fazer cuidadosa reflexão sobre nossas ações. Deus impeciona nossos motivos. Nossos atos são julgados por Deus de acordo com os motivos que induziram. Deus vai julgar nossos atos, sendo eles dignos de censura ou dignos de louvor. Atos 5, de 1 a 10. Às vezes é difícil discernir os motivos. Na correria da vida, às vezes é difícil discernir
os motivos, cada dia eles progridem para o bem ou para o mal. Então, devemos estar vigilantes, irmãos, diante do que tudo que a gente faz. Às vezes, sem pensar. Uma música que a gente ouvia no passado, a gente começa a cantar. Né? Uma comida que faz mal, por influência de muitos, a gente coloca no prato. Né? Então, a gente tem que estar sempre em vigilância. A real conversão muda os motivos. A real conversão muda os motivos que nos afasta do mal. Está escrito em Jó 28, 1 Pedro 3, de 11 a 12, 1 Tessalonicenses 5, 22, que diz, 1 Pedro, afasta do mal e faça o bem, procura a paz e faça tudo para alcançar. Em 1 Tessalonicenses 5, 22, diz, afasta-se de toda forma de mal. E 2 Timóteo 2, 22 diz, fuja dos desejos malignos da juventude e seja justiça, fé, amor e paz. Então, devemos fugir dos desejos malignos que são apresentados diariamente, né, em nossas vidas. As grandes forças incentivadoras da alma. As grandes forças